ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo no campo. Nunca mais, né? Então, isso que eu ia falar. Começar, talvez nunca mais, é isso Não, mesmo. no jogo do Campeonato Brasileiro não dá para fazer isso. Isso aí acontece contra um time que te permite isso e numa emergência. Você tem dificuldades, o Flamengo tem dificuldades coletivas. A gente olha para o Bruno Henrique, pô, que vitória legal do Flamengo, Bruno Henrique, quando entrou, estreou, mas está falando de jogador. Contra o Botafogo nada dava certo. Coletivamente é outra conversa. Então, assim, essa transição ofensiva ainda ela é bem complicada no Flamengo, como na maioria das equipes brasileiras. É no Corinthians, por exemplo. Só, então, assim, agora que você põe o Everton Ribeiro ali, isso facilita. Agora, você vai jogar daqui 6 meses, você vai estar jogando assim? Brasileirão? Não vai. Você vai pegar o Palmeiras, assim, o Cruzeiro, assim, o Grêmio, o Inter, não vai. O que eu acho que talvez esteja começando a fazer um zoom na torcida do Flamengo é o fato de que foram 3 jogos até agora e em nenhum jogo dá para você imaginar como que ele quer que esse time jogue. Não o time que entrou em campo, mas porque no primeiro jogo ele jogou num 4-3-3 lá, que parece que vai ser isso aí. O segundo jogo foi meio maluco, com outros jogadores, era meio um 4-2-4, sei lá. Hoje era diferente, ainda era um 4-3-1-2, sei lá. Enfim, ele mudou tudo e aí tem esses 5 caras entrando no final. Então o que me parece é que o Abel está utilizando esses jogos para ver os jogadores, né? Quem que ele pode contar, quem ele não pode contar, mas ninguém sabe como ele vai jogar. Como ele, eu quero o meu time no 4-3-3. Meu time vai jogar. Ninguém time titular. E nem ninguém sabe. Nomes, né? Ninguém sabe, não sei nem se ele sabe. Não dá a impressão que ele está testando um monte de coisa para excluir? É possível. Está testando um monte de coisa para excluir. Se os treinadores não fizerem isso nos estaduais, não vão fazer. Sem dúvida. Mas além da exclusão, tem que também ter algumas certezas. O Carille, no ano que foi campeão brasileiro de 2017, só para lembrar o Corinthians, o Rodriguinho e Jadson chegaram a jogar à frente do volante. O Corinthians ficava exposto. Retorno por dentro de Rodriguinho e de Jadson, com um volante, se no 4-1-4-1, era um Corinthians escancarado. E onde é que esses caras deram certo? Na hora que ele tinha um baita problema para resolver, lá na frente. Pois é. Então, assim, imagina o trânsito desses caras no campo. Eles jogaram aqui, à frente do volante, e foram jogar lá. O Flamengo, ele tem que... Ele tá tateando. É o 4-2-3-1? Tá bom. Então eu tenho, por enquanto, com o Ilharão na base do Flamengo. Tá, aí eu tenho 4 vagas. O Gabigol vai lá dentro ou vai na linha de trás? A gente não sabe. E o Arrascaeta com o Everton Ribeiro? O Everton Ribeiro, eu não consigo ver o Flamengo sem o Everton. Então, é curioso, porque essa... E o Bruno e o Arrascaeta, em tese, tem o mesmo setor aqui. Isso... E em contrapartida, não tem um jogador que faça a armação mais para trás, vindo mais de trás. Como fazia o Paquetá. Tanto que ele já tentou o Diego. O Diego, no segundo tempo do jogo contra o Botafogo, ele jogou atrás. Talvez até tente mais. O Everton o Ribeiro não jogou tão atrás, mas jogou de segundo volante, né? A hora que ele entrou ali, mas... Mas o Diego, por outro lado, é muito útil como centralizado, que ele está sozinho nessa história. A não ser que você coloque o Everton Ribeiro para jogar lá depois de muito tempo. Pois é. Parece um quebra-cabeça. Ele veste um santo e desveste outro. O caso do Arrascaeta. O melhor Arrascaeta não é o Arrascaeta centralizado, não, é o Arrascaeta cara que vem de do lado. lado. Mas no Flamengo, o cara de lado é uma outra característica. É Vitinho, é Bruno Henrique. Então aí como é que vai fazer? O ideal seria ter no Arrascaeta esse jogador por dentro, vindo buscar e levando. Só que aí vai ter que construir um outro jogador. Então, ele não é assim, ele não é isso. Né? E vai jogar fora o bom Arrascaeta que chegou? As boas características do Arrascaeta? O risco, eu acho que, primeiro, o estadual é o momento de arriscar, sim. O Flamengo não tem um jogo desafiador nas próximas semanas. Ele tem o calendário do Palmeiras, digamos assim, com a diferença que o Palmeiras já tem um Palmeiras e Corinthians com aquela conotação. Nem isso o Flamengo tem. Já jogou o clássico Botafogo e tal. Então, o Flamengo e o Abel podem fazer 1000 testes. Eu acho plausível. O que eu acho arriscado é que nessas situações alguns jogadores vão, entre aspas, se destacando e outros nem tanto. E aí os que vão se destacando, eles vão... o Bruno Henrique fez 2 gols no clássico.
O torcedor quer aquele cara ali. Engole o Vitinho. O Everton Ribeiro entrou bem. Entendeu? Aí as opções não são exatamente, talvez, as pensadas, mas os caras que vão aproveitando as oportunidades, eles vão ganhando mais espaço. E ainda você tem que pensar no como isso vai se encaixar com o Isso. Então é o terceiro ponto. Sozinho é o terceiro ponto, né? Exatamente. Foi o Bruno Henrique aqui, mas o Bruno Henrique vai bem com o Everton, com o outro, né? Com a... É complexo. O risco é você se perder nesse... Bruno, se eu colocar o Bruno do lado direito, fase. Será que ele rende? Então. Igual do lado esquerdo? Se ele render a mesma coisa do lado direito, então eu uso a Arrascaeta do lado esquerdo e o Everton no centro. Aí eu tenho 2 meias com características diferentes, um mais agressivo, o outro que vem buscar. E você tem... Agora, são questões que o jogo tem que te mostrar. E essa questão da voz do povo também. Então, o Arão é um jogador muito mais para a função do segundo volante da cabeça dele do que para a torcida. A torcida não aguenta o Arão. E ele acha que tem que jogar com o Arão. Então, e aí fica aquela impressão de, poxa, o Vitinho tá no banco e o Arão é titular. Aquela coisa assim. É coisa até simplista de torcedor. Pode ser até o Bruno. Não é possível que ele não encaixe todos esses juntos. Não precisa ser o Arão, mas você precisa de jogadores, além do Coelhar, que consigam ajudar na marcação. É um cara que você meio que precisa no time hoje. Por mais que a torcida não goste do cara, precisa fazer o quê? Para jogar com o Diego de volante, o Everton Ribeiro de volante, não dá, né? Seriam as únicas opções. Então, para a gente fazer um mini balanço desse começo de campeonato estadual no Rio de Janeiro, as coisas estão andando como se imaginava? Olhando para os elencos, para as aspirações, para as mudanças, volume de contratações. Então, por exemplo, o Fluminense está andando mais do que se esperava até? Eu acho. A única diferença para mim nesse começo aí é que eu achava o Botafogo na frente do Fluminense. Na frente do Porque Fluminense? o Fluminense é uma reconstrução. E o Botafogo está atrás de todo mundo, né? O Fluminense tem o jogo do fim de semana, que é o jogo traiçoeiro. É o jogo daquele... tá ganhando lá do Madureira de 4-0, bacana, né? Passe e tal. Vai jogar um jogo cascudo contra um time grande, é Fluminense e Vasco, certo? Certo. Mas também se ganha bem, hein? Não, sim, claro que se ganha bem, sim. Os dois o jogo é importante, né? Nesse aspecto de afirmação. Mas, se é um clássico, fazendo a comparação, como foi Santos e São Paulo, e o Fluminense não vê a cor da bola, com toda a carga que tem o Diniz, volta esse pro jogo, início do jogo. Volta pro início do jogo, como disse o Arnaldo outro dia. Volta pro início do jogo. Perdeu 2 vidas. O Fluminense só enfrentou os pequenos até agora e tem um jogo que esse é o jogo cascudo. Esse é o jogo que talvez tenha até que rever algumas coisas. Será que precisa ser tão Fernando Diniz como Elcio? Nessa hora você precisa fazer outro tipo de jogo, enfim. É aquele jogo perigoso. Acho que a coisa mais divertida que tem é ficar esperando as entrevistas no intervalo e depois do jogo, por causa do Fluminense. Primeira pergunta. Esse jeito diferente de jogar do Fernando Diniz, né, tá te atrapalhando? Aí, assim, para os outros 18 times, 19, 17, ninguém pergunta assim, esse jeito da bicuda para frente o tempo todo, você não acha que está te atrapalhando também? Quer dizer, quando alguém quer jogar com a bola, é um surto, é um negócio assustador. Isso é diferente, esse cara é louco. Agora, aqueles caras quebrando, né, aquela coisa, um dando no outro, o cara sobe, cotovelada. Esse é um jogo já assimilado. Isso. Essa é a normalidade. O outro é estranho. Quer dizer, eu me divirto, porque eu falo assim, gente, essas coisas estão bem invertidas. Essa outra pergunta não foi feita, a outra. Porque me parece que é porque é mais simples você quebrar. Você não vê, você vê a não eficiência num jogo desse. Porque quando esse jogo falha, ele falha de verdade. No seguinte sentido, se eu estivesse aqui dando bicuda, talvez eu não perdesse de 3-0. É que o jogo, Tirone, assim, o outro, é claro, eu estou tentando trocar bola e uma bola foi perdida no meio de campo. Aí você fala assim, esse tiro desse jogo tomou o gol, porque esse jogo de posse não dá certo. Só que aquele cara levanta o tempo todo pro centroavante, ele não consegue dominar a bola bate e volta, vira um contra-ataque e vira gol. Sim. Mas isso está assimilado, isso faz parte. Sim. Então nós absorvemos uma ruindade, um futebol horroroso como o nosso futebol. E quando a coisa sai um pouquinho, existe uma tentativa de romper isso, aquilo é absolutamente estranho. O cara vira um ET. O cara é um ET, esse cara é um ET. Tá? Porque o outro,
já está assimilado. E são muitos anos. Então, mas são muitos anos batendo acho que tem coisas e coisas. Forma. Por exemplo, a gente está desde domingo aqui encantado O São Paulo. o Sampaoli. Só que, Mas é outro tipo de jogo. Esperar o próximo jogo e o Não, São claro Paulo. sim, mas o é São outro Paulo- tipo o de São Paulo jogo, tá que é ganhando. feio, que é não sei o que lá, mas ele tem um nível de exigência, de eficiência e tal, que é imenso. eu acho que tem um outro nível de compreensão, né? De aceitação. Primeiro, Sim. estrangeiro, renomado. E também por ter, até agora, vencido com segurança, sem tomar gol. Isso, exatamente. E você né? esperava E o aquilo resultado dele. aí E o do resultado? São Paulo, Você esperava Porque- aquele jogo dele e ele mostrou é, um jogo para você. Isso. Mas, convenhamos, quantas entrevistas foram feitas com o Vanderlei, sobre o goleiro do São Paulo que vai jogar com o pé? Os caras, né? Mas depois de domingo deu uma acalmada, né? Não, depois do domingo acabou. Não, acabou. Ele nunca bateu tanto na bola com o pé na vida e o Santos engoliu o São Paulo. E se Então, ele pedisse um goleiro uma perna só, eles vão contratar. dava pra contratar. É acreditar. Esse cara sabe tudo. Mas eu acho que o Fernando, em alguns momentos, digamos, sei lá se é essa expressão, ele talvez tenha passado do limite da coisa e acho que ele convive com isso. Por isso que os jogos grandes e um trabalho consistente num clube grande podem reafirmá-lo. E a Jogo contra o Vasco. e a experiência desses caras, por exemplo, se tinha Jardine de um lado e o São Paulo do outro. Não, nem me fale isso, eu vou morrer. Que isso? Você tem um treinador que é um cara consagrado, o cara conseguiu botar o campeão do Chile e fazer o Chile campeão da Copa América. Sim. Depois com o Pizzi foi campeão outra vez, mas vamos dizer que Era- de 15 para 16 tinha muito daquele time ainda, daquela, não da forma de jogar, mas daquela organização. Aí ele estava muito bem no Sevilha quando resolveu assumir a seleção argentina. Aí ele baixou um pouquinho a bola, talvez, ele pensou que talvez que fala, agora eu vou arrebentar. E a realidade botou ele nas cordas. Mas assim, como fazer? Ele tem muito mais experiência. E aí existe experiência, talento, claro. uma série de coisas. Ele está muito mais próximo do como fazer, como desenvolver as ideias, do que o treinador que treinava o sub-20 até outro dia. Mas Não dá para... Claro, mas isso eu sei, você sabe, o Tironi então, sabe, o Céu sabe, o Paulo ficou sabe, claro os dirigentes no de São jogo. Paulo não sabem. É tão óbvio Você. que todos nós sabemos. O Carille também entraria nessa. Sem o sub-20, mas sem sub nenhum. O Porque Carille... ele não tinha, nem Sim. time ele tinha. Nós Treinador de estamos defesa. discutindo... Nem de time ele era, de time, de ele era defesa. da De setor. Treinador de setor. O Carille é um exemplo e não é a regra. Não é a regra. E Isso é estava num importante. contexto todo peculiar. E nós estamos discutindo o Carille agora. Isso é importante. Fazendo coisas que talvez eles não estejam preparados para fazer. Mas depois do Carille veio uma sequência de caras que acabaram não decolando como se esperava, mais ou menos com Levando essa o Carille. característica. Exatamente. Levaram o Carille. A turma do Carille não vingou como se esperava. Né? Não estamos descartando bons momentos e bons trabalhos do Zé Ricardo, do Barbieri, do Roger Machado, que até... Do Jair. Do Jair Ventura assim, no próprio né? Carilli, né? Sim, Mas- o que eu aguardo, no caso do Santos, para entrar com todos eles, tudo bem, agora é um ponto de partida, por enquanto, superior nas ideias e na execução. Aos demais, Que né? significa como utilizar o pouco tempo de treinamento para implantar essas ideias. E você viu isso no time. Então isso impressiona. E eleva a altura do sarrafo, você fica olhando para o resto e achando que todo o resto... Quer dizer, se ele tivesse se enroscado ali, no São Paulo, hoje estaria, Não, o papo seria a outro. discussão seria outra. Com toda certeza. Mas daqui a alguns meses, vamos ver o nível de reforço que ele vai receber e a evolução dos demais. Para falar assim, para a gente poder dizer daqui 2 meses, não, ele continua engolindo todo mundo. Ou as coisas mudaram um pouquinho. Claro. Um pouquinho de calma, porque... Futebol é dinâmico, diria o outro. Dinâmico. E a nossa programação também é. Tanto que eu tenho que fazer mais um intervalo. Até já.